Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amores. Mais uma vez aqui com você, Sexy em Toronto City, o seu podcast mais sexy de Toronto. Sejam todos bem-vindos, não importa o lugar que você está ouvindo, está assistindo. Mas se você não está ainda acompanhando no Instagram, vai lá no @pod, sexy em Toronto City, gente, podcast, tá bom? E se vocês procuram em todas as outras plataformas, é só Sexy em Toronto City, beleza? Gente, eu tinha que falar de um sujeito aqui, de um assunto que é muito, assim, típico do brasileiro, eu acho, sabe? Cara, o brasileiro, eu acho, de todas as nações que eu já namorei, o meu convidado já está aqui, querido Ramon Correia. Seja bem-vindo, meu amor. Olá, Bia. Tudo bem? Muito obrigado. Ramon, eu tô falando para todo mundo aqui que, olha, de todas as raças, eu já namorei francês, já namorei ucraniano, já namorei canadense e inglês, já namorei chinês, já namorei brasileiro, já namorei espanhol. O brasileiro, ele ganha dos ciúmes. É nada, Bia. Ganha. Mas antes de chegar e no assunto já logo de cara, Ramon, eu quero que você se introduza, que você se apresenta, meu querido, para os nossos convidados, nossos seguidores aqui do podcast. Quem que é o Ramon? Vamos você lá. É um ciumento também, Vamos Ramon? lá, então. É isso aí. Olha, eu adorei, assim, como você iniciou. Então, eu quero começar da mesma forma, falando bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei a que horas vocês vão estar ouvindo e assistindo aqui esse podcast. Meu nome é Ramon, eu tenho 30 anos, trabalho com desenvolvimento de pessoas, trabalho com comunicação especificamente, sou professor de oratória e tenho formação técnica na área de segurança do trabalho e também desenvolvo treinamentos e palestras dentro da área de segurança do trabalho. Sou casado com a Mariana e pai do Augusto, pai do Antônio. Maravilha. Então, você já ficou na cadeia, assim, daquela cadeia de ai, amor, essa noite você não fala comigo não, viu? Você tava olhando lá a Patricinha. Ai, não quero saber. Ô, Bia, eu vou confessar para você. Confessa para nós todos. É o Brasil inteiro, pra o mundo vocês. inteiro tá ouvindo, hein? É isso aí, ó. Tenho que confessar que no começo do meu casamento, no meu relacionamento com a Mariana principalmente, rolou aí sim um pouquinho de ciúmes, viu? Não deixou de acontecer. Diz que Adorei que acontece você nas melhores assume. famílias. Não, sou sincero. Aconteceu sim. Mas, obviamente que vamos desenrolar um pouco sobre isso aqui agora, mas com bastante autoconhecimento, nós vamos trabalhando isso aí e vamos organizando a casa. Ramon, para não deixar você assim de lado e colocar só essa questão do ciúme em você, eu vou falar para você que eu também, tá? Brasileira nata, eu tinha um ciúme doentio, cara. Eu tinha um ciúme assim, ó, possessiva. Você não olha. Não, sabe Era desse jeito, viu? sabe quando o zóio chega e tá lá, sai da cara assim? Você vê que tá Nesse vindo aquela... ponto de falar, ó, não olha. Você sabe qual ponto? Era assim, a mulher tá vindo. Aí você já viu a mulher que tá vindo, você já olha pra cara do teu marido ali, o teu namorado, e você só fica esperando a reação, assim, ó. Pra ver se ele vai olhar ou não. E ele olhar, meu filho. Aí tem uma publicidade que eu amei no Brasil, era assim, a mulher tinha ciúme e o cara que passava, assim, ficava olhando, né? Aí ela falou assim, peraí. Aí ela andou na frente, aí ela começava a fazer assim, ó. Quem que não ia ficar olhando, né? Aí todo mundo ficava rindo. Ela estava provocando ciúmes. Aí, porque ela queria que o marido sentisse ciúme, então ela estava andando na frente e ele estava atrás. Aí todo mundo que estava passando assim e ficava olhando ela assim, porque ela estava ali assim, ó. Ela
o chamar a atenção dela era mais só pro marido do que para as pessoas. Então. Porque aí o marido achou que todo mundo tava olhando para ela porque ela era bonitona. Putz, né? Pô, peraí, o que tá acontecendo aqui? Nossa, Bia. Mas, Ramon, vamos lá. Quando eu era, assim, esse ciúme doentio, porque eu tinha muitos ciúmes, e eu era assim, minha mãe falava na cara das pessoas que eu começava a namorar assim, olha, você tem certeza, porque essa daí é possessiva. Olha só. Eu acho que era um pouco depois de ter mudado para o Canadá e estar aqui 23 anos e ter se desenvolvido pessoalmente, no meu lado emocional, a maturidade emocional conta muito. Muito. Né? Muito, Bia. A maturidade emocional, eu acho que, assim, é o ponto principal para você entender qual a raiz dos ciúmes, o porquê que você sente esses ciúmes, como que você gere isso. Porque é fato que o ciúmes é como qualquer outro sentimento. Sim. Então, assim como nós sentimos tristeza, felicidade, ciúmes é um sentimento. Sim. Então, assim como os outros sentimentos, mais importante não é nós sentirmos isso, mas o que nós vamos fazer com isso. Como que nós vamos reagir com aquele sentimento, como que a gente vai lidar com aquele sentimento. Então, isso que você traz agora para nós, quando você menciona que o seu desenvolvimento, sua maturidade, seu autoconhecimento, vamos chamar de autoconhecimento, esse amadurecimento, certo? Então, isso aí faz com que a gente saiba lidar com esses ciúmes no nosso dia a dia. Uhum. O que eu notei assim no meu desenvolvimento, que ajudou muito, foi quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, que é o pai do meu filho, né? Eu chamo ele de gringo. Às vezes eu posto ele quando a gente tá junto, que a gente, assim, não deu certo, mas a gente é amigo, a gente tem uma relação saudável, entendeu? Às vezes atrapalha um pouco porque as pessoas não entendem essa questão da nossa relação ser saudável, amizade, porque acha que largou do ex. Não é comum, né, Bia? Não é comum. Não é comum. Não é... E deveria ser o contrário, não é mesmo? Deveria, porque você tem filho, inclusive tem filho com a pessoa. Com certeza. Vocês construíram uma história juntos. E, inclusive, ele me fez, assim, desenvolver muito a minha pessoa, por quê? Porque o nosso relacionamento era assim, eu morava em Montreal e ele morava aqui em Toronto, então são 5 horas de diferença de estrada. Então, para a gente se ver, a gente tinha que descer no final de semana e só o final de semana que eu podia ver ele, né? Então, era 5 horas para vir e 5 horas para voltar, entendeu? Então, 10 horas era muita coisa. E eu lembro que eu tentava ligar, eu não conseguia ligar. Mas que você... A gente teve um relacionamento de 8 anos de longa distância, Ramon. Então, teve que ter confiança, teve que ter aquele desenvolvimento de comunicação, de falar o que eu quero é isso, o que eu não quero é aquilo. Você é capaz de fazer isso? Então, eu fui... Mas eu não gostava, Ramon, eu não gostava que ele não sentia nem um pouco ciúmes de mim. Você sabe que isso é comum, né? Isso, as pessoas que são ciumentas, elas tendem a querer que o outro também seja. Porque a gente associa o ciúme, isso é de todo mundo, a maioria das pessoas, Bia. E não sei se você vai concordar comigo, mas nós associamos os ciúmes ao amor. Então, eu imagino assim, se a pessoa sente ciúmes de mim, nossa, olha, sente ciúmes de mim, então ela me ama. Não é essa associação que a gente faz? Foi o que eu cresci nessa mentalidade, né? Sim. E aí, quando você vê a pessoa, poxa, não tem ciúmes. A primeira vez que eu falei para Mariana, todo, né, meio assim, o pessoal vai sair do trabalho e aí uma confraternização porque teve uma auditoria interna. Não, tudo bem, eu acho até importante que você faça isso. A gente fica no... Vai! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Falei, nossa... Foi aí que foi começando a notar o quanto meu relacionamento era saudável. Né? Eu tinha um relacionamento saudável. Não que as pessoas que tenham ciúmes do relacionamento, que não seja saudável. Mas quando ele está em excesso,
aí a gente pode falar que o ciúme chega a ser patológico, né? Ele é É. considerado uma doença, inclusive, É. quando exagerado. O ciúme que a gente fala de exagerado aqui, eu acho, agora eu jogo a peteca em você, se você vai concordar Vamos com lá. isso. É quando a mulher fala assim, não, sair com teus amigos hoje você não vai, você só tem que passar tempo comigo. Aí o cara olha para não, essa roupa você não vai usar não, isso aí não pode esquecer. É isso. Né? Porque se a pessoa ela ama você, ela quer sempre ver o teu bem, ela quer ver você bem, ela não vai ficar te colocando para baixo, te criticando de forma negativa do que você está usando ou não está usando. A partir deste momento, aí sim nós devemos considerar um ciúmes que ele é patológico. Porque aí a pessoa começa a deixar de ser ela mesma. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa conheceu o parceiro e o parceiro sempre tinha o hábito de sair. Ah lá. Não Né? é? Passar maquiagem, usar batom Passar a maquiagem vermelho. dela. Sim. E aí, sabe qual é o cuidado que tem que ter, Bia? É sutil. Um dia a pessoa vai falar assim para você: Ah, não sei, você não precisa de maquiagem, você tá tão bonita. Ah, sério? Não precisa. Aí ela vai sem. Aí no outro dia ela coloca e ele fala: Pra que essa maquiagem? Tá ridículo isso. Tira isso aí, tá uma bosta. Aí ela tira. Aí na próxima ela não quer nem colocar. Então, os ciúmes dentro do relacionamento, quando ele chega a esse ponto, as pessoas começam a se cancelar. Eu acho que a gente pode usar esse termo. As pessoas começam a se cancelar. E é aí que está o problema. Exatamente. Muitas vezes, é até engraçado, Bia, eu estava estudando isso, né? E estava estudando comportamento para trabalhar em um treinamento meu, e falava sobre essa gestão da emoção, que muitas vezes a pessoa ela projeta os ciúmes em faltas dela. Uhum. Então, assim, às vezes você até comentou, Concordo. e muitas vezes, não somente a falta dela, mas por ela ter tido um histórico que não é legal. Porque, por exemplo, você falou, né, que você era lá possessiva e tal. Às vezes, situações que acontecem lá na infância, situações que a gente nem tem noção. Mas, por exemplo, eu estava num grupo de amigos, de repente veio alguém de fora, chegou um aluno novo, um amigo novo, e tirou a atenção que eu tinha. Isso influencia nesse comportamento adulto. Sim. Eu vou pensar assim, poxa, a qualquer momento pode chegar alguém e me tirar essa pessoa. Não, essa pessoa é minha. A qualquer momento pode vir alguém chamar mais atenção do que eu. Uhum. Então, às vezes, o problema está em nós. Na gente mesmo. É a gente se olhar, é a gente se amar, é a gente ter... É o autoconhecimento que a gente falou lá no começo. Porque quando a pessoa tem o autoconhecimento, ela confia no parceiro, ela entende a essência do relacionamento, ela entende... Você falou uma coisa, Bia, fantástica, de comunicação. Pois é. Eu sou suspeito, né? Mas você mencionou a comunicação. Gente, comunicação é importantíssimo. É muito... Todo relacionamento tem contratos. Sim. É um contrato. Sim. Então, namoro é um contrato, noivado é um contrato. Tem que conversar. Esse contrato tem que estar claro. Olha, eu sou assim, acontece isso na minha rotina. Eu espero que a gente, nesse relacionamento à distância, quando eu falo de respeito, eu quero poder ter liberdade de ligar para você e não esperar que você fique desligando toda hora. Ou se acontecer alguma coisa, eu sei que você está no trabalho, você vai desligar, você está no trabalho. Uhum. Então, esse diálogo é super importante. Tem que acontecer. Eu acho tão bonito o que você está falando agora, Ramon, porque é o seguinte. Eu acho que eu vou entrar numa parte bem profunda aqui agora. E eu espero que quem esteja ouvindo vai fazer algum efeito na vida deles de um grande impacto. Porque é o seguinte. Semana passada eu perdi muita gente na minha família, perdi um amor de infância e tudo mais. E o que eu fiquei refletindo muito nessas semanas seguintes é o seguinte. Eu, como todos os seres humanos nesse planeta, a gente inventa
nave espacial para ir para a Lua, para ir criar satélite para poder ter recepção. Imagina, agora, nesse exato momento, tem um satélite lá no espaço, mandando sinais invisíveis, ondas que o meu telefone vai transmitir uma mensagem escrita por uma outra pessoa que está no Brasil. Olha só. Mas quando chega, Ramon, na frente daquela pessoa que você ama, ou de um familiar, de um amigo, para falar do teu sentimento, da sua verdadeira essência, do que realmente você precisa, a gente gela. A gente gela e a gente perde toda a noção de conhecimento de como se exprimir certas emoções. E aí o que acontece? A gente perde oportunidades de uma pessoa que você ama muito saber que você realmente ama ela, ela morre, ela nunca vai ficar sabendo o quanto você amou ela. É verdade, Bia. Você está entendendo? Você perde, talvez, a chance de mudar a vida de uma pessoa com uma palavra, mas porque você, às vezes, tem medo de ser vulnerável, você gela. É isso. Fala para mim questão da comunicação, Ramon, por favor. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Lógico, vamos entrar super nesse assunto. E como você falou, eu espero não, Bia, eu tenho certeza que alguém está ouvindo a gente agora, nesse momento, e está passando por uma situação dessa. E essa pessoa, aproveitando aqui o nosso podcast, pode transformar a vida dela e a vida de uma pessoa que ela ama. Absolutamente. A comunicação é a base de todo relacionamento. Entender as pessoas dentro da relação é a base para ter um relacionamento saudável. Muitas vezes, nós temos a infeliz ideia de tirar conclusões. Esse é um dos maiores problemas. A pessoa não me atendeu. Aí, tem um bichinho que fica andando aqui, ó, dentro, e ele fala assim, nossa, a pessoa não me atendeu, né? Engraçado. 2h da tarde, agora... mandei a mensagem. Hoje já é 7h da noite, cara. Exato. Aí a pessoa cria uma coisa, ela vai criando um sentimento dentro dela, ela vai gerando uma situação que não existe. A hora que a pessoa chega em casa, às vezes estava numa reunião, o celular acabou a bateria, não conseguiu carregar. A hora que a pessoa chega em casa, a pessoa está com o bico desse tamanho. Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem o quê? Se eu te liguei, te mandei mensagem, você não viu? Nunca a gente pensa, olha e fala assim, tudo bem. Olha só, falei com você às 2. O que aconteceu que eu não consegui falar com você? Porque imagina só, a pessoa já chega do trabalho. Esse exemplo que nós estamos falando, né? É bem a pessoa está trabalhando, aí chega do trabalho cansada, e aí todas as paranoias que a gente criou, a gente perde a oportunidade, igual você falou, de ter momentos agradáveis com aquela pessoa, de ter bons momentos, de criar memórias, porque eu não tive o tempo, eu não me permiti questionar, conversar. O que todos nós deveríamos fazer é conversar uns com os outros. Às vezes a gente vê uma situação acontecendo e nós criamos os nossos achismos, criamos ali, já tiramos as nossas conclusões. E quantas vezes não perdemos amigos, não perdemos oportunidades de trabalho, não perdemos oportunidades de promoção de trabalho, justamente porque a gente não comunicou bem. E eu acho tão interessante o que você está falando, Ramon, desculpa te interromper. Imagina! Mas, uma questão que também é muito importante é que muitas vezes a gente fala, mas a gente não fala para ser ouvido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Com certeza, com certeza. Muitas vezes as pessoas já falam porque elas querem entrar num combate. Eu não falo para poder esclarecer, eu falo porque eu quero agredir, eu falo porque eu quero brigar. É igual a escuta. Dentro da comunicação, nós falamos muito sobre a escuta ativa. E a escuta ativa é aquela que a gente escuta com o coração.
Uhum. É a escuta que a gente permite realmente ouvir o outro. Muitas vezes nós não estamos escutando as pessoas, nós estamos ouvindo para poder responder às É, pessoas. exatamente. Às vezes o outro nem Exatamente. terminou a frase e eu já tô aqui, ó, armado, só esperando o ponto para eu Mas devolver. essa é a questão que eu estudei muito aqui nisso, em mim mesma, tá? O trabalho foi feito em mim mesma, é o ego. O ser humano tem um ego, cara, que é enorme e atrapalha muito a vida da gente. Muito. Não. Ai, não, não vou, porque eu tô magoada, tô triste, não vou. Aí você É isso. sabe que se você vai no seu marido e fala assim, amor, olha, eu não gosto de brigar com você, sabe? Me desculpa, tá? Eu também tenho meus erros, eu devia ter mais paciência. Vamos conversar direitinho? Não era mais fácil? Quando que você vê uma mulher, Mas um não era homem mais fácil? falar isso? Não era, mas sabe qual que é a questão onde que o ego pega? Eu ir lá e falar, capaz, eu tô certo. Eu tô certo. Nossa, ele vai querer. Agora que eu vou entrar naquela questão da dieta sexual, não vai ter. É isso. E aí, em vez de melhorar, piora as coisas por conta do ego. Muitas vezes, nós deixamos ali de ter um bom relacionamento por conta disso, por conta do ego. Voltando assim nessa questão que nós estamos falando dos ciúmes do relacionamento, tem pessoas que não suportam que o outro chame atenção. Você já pensou? Você tem noção disso? Ai. Eu tinha um amigo que ele falou, um amigo meu, eu tive que chamar a atenção dele, e ele falou que ele não queria que a namorada dele chamasse atenção. Aí eu falei, o que é o chamar atenção? Não, o negócio que ela vem bonita demais, por que os outros têm que olhar para ela? Tem que olhar para quem? Tem que olhar para você. Você entendeu? Então, em vez da pessoa olhar para o próximo, para a namorada, para o namorado e falar, oh, que coisa mais linda que eu tenho, hein? Não. A pessoa quer diminuir o outro para poder se sentir melhor. É muito chato isso daí, eu já passei por isso. Ó, mas tem aquele ciúme também que eu acho assim muito gostoso, modéstia à parte. É. Vamos lá, eu vou falar. Bom. Ó, tipo assim, o meu namorado, né, o meu ex-marido, o pai do meu filho, eu gringo, chamei de gringo. Ele não tinha ciúme, mas nem a pau, mas uma temporada aí, a gente brigou, eu larguei, separamos, tal. E ele voltou, veio, foi na época que ele até, inclusive, pediu em casamento. E eu falei, ó, já fazia um mês que a gente tava separado. Eu falei assim, mas eu já tô vendo um francês aí. Eu já tô, No meio dele, na cara, assim. ixi, eu sou assim, Ramon, eu sou bem diretona. Direto. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Bom, não, Tá mas certo. eu já tô vendo um francês aí, a gente se conhecia antes, rolou um clima, eu tava triste, chorando, ele me deu um ombro, aí rolou um beijo, rolou dois. Menino, Ele quis morrer. quando eu vi ele começou a fazer je vous veux, e ele falou assim, não, você é minha, entendeu? Cara, quando eu Ah, vi aquilo, eu, ó, deu aquela coisa assim gostosa, eu... viu? então tá. Então vamos falar desses filmes? Vamos. Esse filmes é bom. Aí eu gosto. Esse é o bom. Por quê? O que a gente entende desse filme saudável, desses filmes gostosos? Esses filmes gostosos, ele mostra para mim, dentro do meu relacionamento, que eu preciso de me aproximar. Opa, peraí. Fulano tá bonitona, tá comunicativa, e eu? Então, opa, peraí, eu. Pô, isso aqui eu tenho que me aproximar. Uhum. Olha o quanto que eu e ela éramos mais próximos, e do nada agora parece que ela tá só com as amigas e tal. Então, existem os filmes bons. Existem os filmes que contribuem para a afinidade dentro da relação. Esse Uhum. é os filmes gostosos. Aqueles filmes que, poxa, como não, né, Bia? Como não sentimos? Às vezes a gente vê ela, a esposa aqui toda produzida, falando,
Meu Deus, hein, que mulherão aí, precisa de tudo isso? Eu sempre brinco às vezes. Às vezes a Mariana tá toda arrumadona, que eu acho o máximo, poxa, eu sou o maior incentivador da minha mulher, eu tenho que ser. E eu falo, nossa, mas tem que ir tão bonita assim? Ela tá, joga aquele charme, né? Pô, isso é gostoso, fala a verdade. Opa! Agora sim, para o homem também, Ramon, eu acho que é o seguinte. Vamos supor que você e a Mari tá numa festa, tá? Principalmente que você. Vamos tirar os filhos, né? Vamos voltar bem nos anos lá que vocês estão começando. Época boa. É. Não que essa não seja, não que com os filhos não sejam. Ó, vamos voltar lá na época do namoro, aquela conquista ainda e tal. Aí, vamos supor que já faz assim, 1 ano que vocês estão juntos. Vocês estão numa festa, de nada, assim, tem um monte de mulher que tá assim, passando, dando umas olhadas em você, e você fala, nossa, tô chamando atenção assim? Que é isso? E ela de longe dando uma olhada. O que ela faz? Ela simplesmente levanta, vem até você, só te pega assim a mão atrás da nuca assim e dá um beijo na frente de todo mundo. Então, fala sério, é bom? Aí, não, é esse aí ela dá um beijo, passa a mão no rosto assim e fala assim, até mais tarde, amor, você tá lindo. Nossa, é isso aí. Não é? Ó, tô de ouro, fica de gracinha aí, tô de ouro. Mas pro homem, porque a gente fala muito da mulher, como a mulher se sente, como que é gostoso a mulher ter essa autoestima, mas pro homem também, cara, eu acho que também é muito bom. Ó, esse ponto que você falou, eu já falei até no meu Instagram uma vez, sobre a autoestima masculina. Uhum. Porque existe uma dificuldade muito grande no homem trabalhar isso. Sim, mas as mulheres não ajudam também, sentir... né, Ramon? Acontece. É verdade, Bia, você falou tudo. Porque precisa do contexto, né? Tem que contribuir. O contexto todo tem que contribuir para isso. Uhum. E às vezes nós realmente sentimos falta, sim. O homem sente falta de sentir esse, sabe, de estar se sentir querido, né? De se sentir desejado. Obviamente que tem não só mulheres, sim, tem mulheres e homens que são exagerados nos ciúmes, obviamente. Mas esse ciúminho que a gente falou, né? Esse ciúme gostoso é importante. Eu adoro. Como eu falei para você. Sim, porque ele realmente dá uma apimentada na relação, sim, e contribui para o fortalecimento da relação. Gente, isso é super importante. Se vocês tiverem esse tipo de ciúme nessa noite aí, faz aquele amor gostoso, porque vai ser a melhor noite. Aproveitem. Aproveitem. Puxa cabelo, dá tapa. O horário permite a gente falar essas coisas? Opa, porque é pimenta mesmo. Você fica assim. Sim. Ainda mais se você não está acostumado com a tua mulher vir pegar e fazer. Eu recomendo, mulherada, faz mais isso para os homens que são parceiros da sua vida, do teu cotidiano. Não faz com qualquer um, não, tá? Mas faz com aquele especial. É isso mesmo. Façam com alguém. É aquilo. Vou fazer com um namorado. Não precisa nem ser namorado. Faz com alguém especial. Uhum. Essa é a palavra. Isso Exatamente. É importante. Então vai fortalecer a relação, vai fortalecer o relacionamento. Quando nós investimos nisso, nós não damos brecha. Se a gente tem uma vida sexual bacana, se a gente tem um amor legal, se a gente tem um entrosamento legal, faz sentido eu ter ciúmes da pessoa e falar, ai meu Deus, alguém vai tirar de mim, ai meu Deus, tá fazendo graça com o outro, ai meu Deus, será que no trabalho dela alguém tá olhando? Deixa olhar, é sua. Ai, será que alguém tá olhando ele? Deixa olhar, é seu. Ramon, vamos falar de um ciúmes agora, que ele é um ciúmes que ele danifica muito a gente, e eu vou falar o seguinte, eu tive um namorado irlandês, tá? Que ele era possessivo, pior que eu já fui na minha vida, entendeu? Muito ciumento, muito ciumento. Cara, eu não dormia direito, eu tinha ansiedade, eu ficava, ai, eu não posso. Nossa, o cara que eu conheço, gente, vai vir falar oi pra mim, esse cara vai brigar. Ai, meu Deus do céu. Eu tive que terminar a relação, por quê? Porque tava me comendo por dentro. E também uma outra questão, se você tem muitos ciúmes de uma pessoa,
ao ponto que você tá assim, sempre ligando, fuçando no telefone para ver se tem alguma coisa, vai fuçando na casa, se você tá na casa dele sozinha, no quarto dele, para ver se acha alguma coisa. Gente, isso não vale a pena. Eu acho que Não você... compensa estar nessa relação. Não compensa. Então, por amor a mim, eu prefiro nunca me colocar em nenhuma das situações. Nem É estar com uma isso. pessoa que tem muitos ciúmes, ou que eu tenha muitos ciúmes, porque eu Nem já ser essa senti. pessoa. Sim, eu já senti os dois lados, sabe, Ramon? De ter Aham. muitos ciúmes e de não ter ciúme nenhum, de ter só aquela coisinha gostosa que a gente tava falando. Sim. Você já teve essas duas experiências? Vou falar que eu já tive as duas experiências com a mesma pessoa. Ou... Com a Mariana, inclusive. A Mariana tira o maior sarro, né? Porque eu falo pra Mariana assim, que eu nem lembro de ter tido outras namoradas, outros parceiros, eu não lembro. Só lembro de ter tido ela na minha vida. Mas eu lembro, no começo do relacionamento, ela... Olha só que interessante, vou ser bem breve, mas quando eu a conheci, ela tinha terminado um relacionamento de 8 anos, e ela tinha terminado um noivado, ela ia casar. Já passei por isso. Mas ela ia se casar. E aí, quando nós começamos a nos relacionar, imagina que a autoestima baixa, né? E aí, o cara bonitão. E aí eu ficava... E ele em cima, sabe? Tipo, porque agora você tá namorando, é por isso. A Mariana sempre foi muito aberta, então... Eu e ela nunca tivemos a senha de esconder o celular um do outro. Então, às vezes, Carmen sai, pô, eu via lá. O bacana. Agora tá namorando, eu não converso. E às vezes ela falava, fulano me mandou mensagem, tá? Eu falei, tudo bem. Tá falando algo que tá deixando você não tá gostando? Tá te incomodando? Não, eu nem ligo, tá? Então tá bom. Mas esse Ramon que falava, então tá bom, é de um tempo pra frente, porque nessa época, no começo do namoro, eu ficava possesso, eu tremia, eu ficava louco de tocava o telefone dela, quem é? Ele, entendeu? Então eu estive nesse papel de ter muitos ciúmes, eu tinha muitos ciúmes. Mas também, depois, amadurecendo, segredo, hein? As pessoas não costumam se expor dessa forma. Inclusive, o pessoal que está ouvindo aqui, eu aconselho demais terapia. Chegou um momento de ciúme, que ela falou assim, não tá legal, você tem que fazer terapia. Esse ciúme teu, para com isso, para com esses ciúmes, para com isso. Aí eu falei, opa, então, se ela tá falando é porque tá demais. E eu comecei a fazer terapia. E na terapia eu trabalhei a minha autoestima. Falei, gente, olha só, eu construí uma relação com ela, eu a conquistei, ela me respeita. Então, por quê? Qual é a finalidade de eu ter esse... É fácil, Bia? Não é fácil de jeito nenhum. Não é fácil. Mas, com o tempo, nós vamos trabalhando isso. Então, Ramon, eu acho como tão você, lindo. dos dois lados. Eu acho tão lindo o que você está falando, porque, você tem que tomar aquela questão da consciência e de colocar o teu ego de lado. Sim, com certeza. Porque se você não colocar a mão na cabeça e falar assim, pô, cara, eu não sou perfeito, né? Eu tenho esses defeitos aí, eu tenho que trabalhar nisso. É isso. Se você não faz isso, não tem para como você progredir, prosperar, evoluir, não tem como. Não vai. O relacionamento não vai. Nada vai, né, Bia? Não, nada vai. Então, na questão que você já tomou essa consciência e fez, questão de humildade, sabe? Você foi super humilde, aceitar, porque às vezes a gente está num relacionamento, a gente não aceita ouvir o nosso parceiro. Não. Entendeu? A gente acha que a coisa Eu sei de tudo, eu sou eu, mas eu e acabou. Lógico. Pensa só, eu estava vendo as mensagens. Ele mandou no dia do nosso casamento, não paro de pensar no maldito dia desse casamento. Pensa, minha cabeça com esse cara. Babaca. Então assim, às vezes a gente não tem essa consciência, que, igual você disse. Às vezes eu acho, não, gente, eu tô certo. Como assim? Eu fazer terapia? Tá louco? Eu tô certo. O cara fica mandando mensagem pra você acha que não vai ter reação? É verdade, é por aí. Adorei, porque, tem que ter muita humildade pro homem, cara. Pro homem que cresce numa sociedade machista, numa sociedade que tem sempre falando, não, você é o homem, você é o cara, não sei o quê.
Cara, Pode ó, chorar, pode parabéns. assumir o sentimento. Parabéns. Obrigado, muito Parabéns. obrigado. Que isso sirva de lição para outras pessoas. Com Que as pessoas certeza, porque entendam hoje você tá feliz, casado com ela, tem seus muito. filhotes, né? Opa, muito num relacionamento, assim, super saudável. Teve um momento da minha vida que eu estava em um tratamento e muito ansioso, mal do século, né? Como dizem os outros. E às vezes eu falava para ela, eu vou sair para andar de bicicleta. Tinha um dia que dava doida, eu ia andar de bicicleta meia-noite. Nossa. E aí, meia-noite, e graças a Deus eu tinha tranquilidade de saber que a Mariana confiava em mim. Que a Mariana confiava e que ela sabia que eu estava realmente andando de bicicleta. Aí às vezes, tá tarde, né, filho? Perigoso, vamos voltar? Era isso. Cara, eu acho que é tão assim, olha, o sentimento mais gostoso e mais prazeroso é você estar casado com uma pessoa, ou estar namorando, ou estar tendo um relacionamento, né? Vamos colocar um relacionamento exclusivo ali, tá? E que você tem aquela confiança de dormir com a pessoa e falar assim, eu estou em boas mãos. Nossa, isso é muito importante. Eu durmo e acordo com a mesma pessoa, entendeu? Que não vai ser para mim na minha frente uma coisa e por detrás está fazendo outra. É isso aí. Que isso coisa é mais ótimo. gostosa, né? Coisa mais gostosa na vida é você sair, deixar o celular lá e falar, não tem problema de ficar, ai meu Deus, será que alguém vai mandar? Ai meu Deus, será que vai acontecer? Não. Isso é muito bom. Isso é muito importante, Bia. E tem um ciúme, Bia. Não sei se nós vamos falar, se você ia comentar sobre. Olha eu colocando... Você comente, meu amor, você é o convidado, vai aí! Colocando o carro na frente dos bois. Vamos lá. Mas, às vezes, as pessoas romantizam os ciúmes. Outro ponto importante da gente falar, Bia, nós não devemos romantizar os ciúmes. Nossa, você não sabe o que o fulano fez. Foi lá, tirou ela da festa, levou ela embora. Gente do céu. Gente, que isso? Isso é bonito? Uma amiga minha um dia falou assim, você acredita que o fulano... Não vou nem dar nome, né? Você acredita que o fulano saiu de casa, eu estava numa confraternização da empresa, o fulano saiu de casa, e a hora que eu saí lá fora da minha confraternização, eu vi o fulano no carro, me cuidando. Gente, aí as pessoas acham massa, ai, que lindo e tal. Até, sabe o quê? Até essa mulher se cansar, ou esse homem se cansar desse relacionamento, falar, eu não quero, e o parceiro não aceitar. E aí a gente ter esse monte de estatística que a gente tem de feminicídio. Mas ele tinha só um ciúminho. Aí ele matou ela, matou o filho e matou o outro. Então a gente não pode romantizar os ciúmes. Não. Ciúmes é sinônimo de amor? Não. Não é. Não é. Então, os ciúmes, aquela questão que a gente fala daquele sentimento gostoso, né? De novo, vamos mencionar que é o sentimento gostoso de falar, bonito, onde você vai, arrumadão? Vem aqui que eu vou te mostrar quem que é o seu, sabe? Isso é importante. Mas agora atitudes que privam. Onde você vai com esse batom? Você tá ridícula, tá parecendo uma palhaça com esse batom. Atitudes que privam da pessoa ser ela mesma, aí tá errado. Olha, que coisa maravilhosa. Tô tão feliz de ter tido esse bate-papo com você, essa entrevista, Ramon. Eu estou feliz, que amor. Olha, estava ansioso. Eu vou te falar a verdade. Eu fico muito feliz que quando eu venho e trago convidados que têm assim, essa energia leve, essa energia gostosa, positiva, que é humilde para reconhecer que a gente aqui está evoluindo, né? A gente tem que evoluir. E eu vou te falar a verdade. Quando eu olho para aquela Bia, que tinha aquele ciúmes possessivo, aquela coisa doentio, eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão porque ela não conhecia outra coisa. Não mostraram para ela o que é ser um amor saudável, o que é ter um relacionamento saudável, entendeu? Então, a minha mensagem para os nossos ouvintes seria: busque ajuda e façam terapia, sim. Tenta sempre a melhorar o que você tem. Se você vê assim, nossa, isso aqui me incomoda, eu não gosto disso, faça. E você, amor? O que você falaria?
Na verdade, isso que você falou, nós não poderíamos fechar melhor, porque existe um preconceito, então nós estamos aqui, ó, quebrando um tabu enorme. Existe um preconceito com relação à terapia, mas a terapia é isso, gente. Terapia é você se conhecer, é você falar assim, gente, da onde é essa neura? E você entendeu o porquê da neura e falou, nada a ver isso. É você se conhecer, é você se amar. A palavra é essa palavra que você falou, essa palavra linda, Bia, autocompaixão. É você se cuidar. Quando você olha para você, quando você se ama e quando você se cuida, aí sim você tem condição suficiente de amar outra pessoa e cuidar de outra pessoa. Absolutamente. E eu falo isso, sabe por quê, Ramon? Eu acho que não tem muita gente que para pensar na criança interior, sabe? Que a Não. gente carrega dentro da gente. Porque a gente crescemos. Temos responsabilidade de adultos? Temos. Fazemos bebês? Hoje sabemos como que é aquela relação humana de intimidade sexual? Fazemos. Mas todos temos uma criança aqui. Com certeza. Cheio de tem traumas, talvez. cheia de traumas, cheia de inseguranças, cheia de preconceitos, de medos, né? Com certeza. Então, quando eu olho para mim, eu faço muito autoavaliação e vou lá. Verdade, gente, eu sou doida. Pode chamar de doida, pode chamar o que vocês quiserem, mas eu faço assim, ó. Vou lá no escuro e tento me conectar com a Beatriz, aquela pequenininha, por que ela sentia aquele medo? Porque eu tenho muito medo de abandono. Cara, eu não posso perder as pessoas na minha vida. Eu trabalho isso até hoje, Bia. Desculpa É te difícil, né? muito. Ai, demais. Então eu fecho muito o meu olho e vou lá, dou a mão para a Biazinha e falo, não, vem cá, hoje eu tô aqui, eu cuido de você porque eu sou mais velha, sabe? Eu faço aquela coisa e ajuda muito. E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Para os nossos ouvintes. Vamos. Pratiquem isso que você acabou de falar. Pratiquem isso. Se coloquem em mindfulness, né? Que é viva ali aquele momento e troque uma ideia com a sua criança interior. Acolha. É isso, Bia. Acolhe essa criança interior. Cuida dela, troca uma ideia e fala, ó, estamos vencendo, estamos nos conhecendo cada vez melhor. Façam isso. Esse exercício Porque é você tem fantástico. ciúmes, porque você tem esses ciúmes possessivos, essa coisa É doentio, isso. É né? isso, Bia. O que te afeta tanto? Por que você tem tanto medo, tanta insegurança, né? Sim, porque às vezes viu um pai ou uma mãe brigar. Às vezes ela nem lembra da briga, mas está lá no inconsciente dela que o pai e a mãe brigaram por conta de ciúmes. E às vezes houve um rompimento de relacionamento entre o pai e a mãe. E aí cresce uma criança insegura, com medo de ser abandonada. Eu não tenho vergonha de falar, assim como você falou, que eu acho importante que a gente compartilhe para as pessoas verem que nós estamos juntos, estamos todos juntos. Claro. E eu trabalhei muito isso em terapia, essa questão do abandono. Poxa, eu chorava, eu discutia e chorava. Ó, imagina, eu discuti e a minha esposa, dentro do meu casamento, chorar. A pessoa fala, mas que isso? Porque o meu medo era esse. Nossa, agora ela vai me abandonar, vai embora. A gente tem que tratar isso. Absolutamente. E é o que você falou, autoconhecimento, compaixão de si mesmo. E, acima de tudo, aprender a como é que é? Como que é a palavra? Vertibular. Como é que é a palavra, caramba? Ok, let's talk in English now, okay? Ok, let's go. De vocalizar, né? De colocar aí a boca no trombone, como que você se sente. Parar, pensar, analisar, passar na peneira primeiro ali aquele sentimento. É isso aí. Respirar. Entende, né, Bia? É muito importante acolher o que a gente sente. Sim. Né? Eu falo muito. Muito importante. E a gente não lida muito, a gente não aprende como lidar. As pessoas vão no supetão, assim, e já falou, já saiu, e você não pode voltar, né, atrás, né? Não volta mais. Saiu, não volta mais. É isso aí. Então, gente, comunicação resolve. O tema era se você acha que será que ciúmes é sinônimo de amor. Mas para evitar que a gente chegue num ciúme doente no seu relacionamento,
você tem que aprender a se comunicar. E por isso que vou convidar todos vocês de ir lá no Instagram do Ramon Corrêa, Muito bom. para poder Isso aí. talvez contactar ele, falar assim, Ramon, me ensina aí como trocar umas ideias mais claras, Com né? certeza. Como aprender a vertibular o meu In English, in português. English. O meu português tá ficando assim, ó, uma mistura, cara. Eu morro de inveja, né? É inglês, francês o dia inteiro, aí eu tenho que chegar à noite e falar em português. Oh my God, so sorry. Que legal, Vivi. Então é isso, gente. Vai lá no Instagram dele, é Ramon Corrêa, correto? É isso aí. @Ramon Corrêa, sem o I. E você responde os DM, todo mundo te manda DM, você responde assim, né? Opa, na hora. É isso aí, gente. Vai lá encher o saco. E se a gente não resolver ali logo nas mensagens, a gente marca um bate-papo, troca uma ideia, faz uma ligação de vídeo, mas a gente resolve. E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês que tomarem a decisão de ir lá no Instagram do Ramon, gente, é que você já teve a oportunidade de sentir um pouquinho como que ele é. Vocês estão vendo que pessoa maravilhosa? Um ser humano vulnerável, um ser humano humilde, que sabe, não tem nenhuma vergonha de falar assim, cara, eu sou um ser humano. Eu bebo água, eu como para poder manter, eu durmo, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho. E eu tô aqui para te ajudar, porque eu estudei, eu tenho umas técnicas mais e tal, e vamos ali, né? Melhorar como ser humano. A gente está aqui nesse mundo, Ramon, todos têm um pouquinho a oferecer a um ao outro, todos. E eu acho que é uma escola de desenvolvimento. Apesar que a gente não invista muito nesse autoconhecimento, a gente deveria. Porque a gente investe o quê? Tem milhões e milhões de dinheiro sendo investido na Tesla, na lançamento da nave espacial para ir em Marte e viver lá. Cara, por que a gente não investe no que é ser um ser humano? Não o que é ter coisas, mas o que é ser um ser humano, sabe? E a comunicação... Comunicação é tudo. Exato. Então, meus amores, vocês não sabem ainda quem eu sou? Deixa eu me apresentar mais uma vez. Meu nome é Beatriz Vieira e eu sou apresentadora do Sex in Toronto City, convidando todos vocês aqui para seguirem a gente lá no Instagram também, que é @podsexinTorontoCity. Se você não está seguindo ainda esse podcast, você está perdendo conteúdos através de conteúdos maravilhosos. Vai lá, já clica e segue, deixa comentário, me manda mensagem também, o que for, só não me manda nudes, porque senão eu vou colocar lá nos meus stories. Arrasou, Um beijo!